3, 2, 1. Diversidade é uma questão social também, que a gente precisa fazer essas movimentações positivas para ter equidade na sociedade, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista corporativo de negócio, você ter uma visão míope à diversidade é você estar tendo uma visão míope à demanda e ao negócio. Então, acho que tem muito a gente trabalhar em todos esses âmbitos dentro da corporação, sempre tem um gatilho para alguém. Alguém vai ter o gatilho do social, alguém vai ter o gatilho do negócio, alguém vai ter o gatilho de, eu conheço uma pessoa que é assim, alguém vai ter o gatilho de uma história. A gente sempre, alguém vai ser engatilhado para alguma coisa diferente, mas a gente consegue olhar a diversidade aí de vários âmbitos diferentes, de um prisma muito complexo, e definitivamente quando a gente fala de trabalho de diversidade, é um trabalho de movimentação positiva para todo mundo. Não necessariamente vai ser fácil, mas eu acho que é importante ter esse argumento. Às vezes o de negócio vai funcionar, às vezes trazer o exemplo de outras marcas também vai funcionar, porque no final das contas, acho que tem um lado do ser humano de competitividade, né, de uma certa forma, que acaba sendo explorado para o bem, né? Pode ser explorado para o bem. Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo! Eu sou Stefano Venturato. E eu sou a Isabela Câmara. E esse é Um Case para Chamar de Seu, o podcast da Anshan Brasil. Estamos aqui, Isabela Câmara, com mais um episódio de Um Case para Chamar de Seu. Estamos nesse role de diversidade, falando sobre vários assuntos aí de diversidade. E que bom que a gente está trazendo essa pauta, uma pauta que é tão importante para a Anshan Brasil, né? Isso. Hoje a gente vai falar sobre Walk the Talk, né? Como você já deve ter lido aí no nome desse episódio, a gente vai falar sobre como a Avon está cumprindo ali o que ela promete. Não só o que ela promete, mas o que ela divulga, e como ela está ali estruturando os processos aí para acompanhar a evolução da sociedade e tornar ela um pouquinho melhor. Exato, e assim, a gente levantou essa pauta de diversidade nesses últimos episódios, mas é muito importante dizer o quão importante é essa temática para a Anshan Brasil. Podemos dizer que somos Walk the Talk também nesse tema, né, Isa? A gente também tem aí uma maioria de líderes mulheres, e aí mais do que isso, influenciar positivamente o mercado brasileiro para continuar e para discutir cada dia mais e levar atitudes práticas para o seu dia a dia, voltadas à diversidade e inclusão. A gente está, nesse mês, exatamente, trabalhando com uma jornada de diversidade para os associados da Anshan, com muito conteúdo, com muitos cases, com muito benchmark, para conseguir levar esse assunto tão importante para mais de 5 mil empresas Brasil afora. Se quiser saber mais, óbvio, a gente está lá no nosso site, um pouco mais sobre essa jornada, mas está aí um tema tão importante e não por acaso tem sido discutido nos nossos últimos podcasts. Então, acho que é bem importante vocês darem um follow no nosso podcast para não perderem, né, Isa, os episódios que estão sendo falados por aqui. Mandar para os colegas, caso enxerguem alguém que queira, que seja bem importante ouvir o episódio. E até reforçar a nossa frequência, né, Isa? Exato, a gente vai estar com você sempre às terças e às quintas ali com episódio bônus. E em cada um deles a nossa ideia é sempre trazer cases aí diferentes para te inspirar, para ajudar você a aplicar algumas dicas no seu negócio, e hoje é o da Avon. Então, bora? Bora pro case. Bom, então estamos aqui com o Lucas Fajardo, que é Head de Comunicação dos Consumidores e Líder de Diversidade LGBTQIA+, na Avon. E também com a Mariana Teixeira, caso você queira procurar no LinkedIn, que é diretora de planejamento na Publicis. Então, já estava comentando com o pessoal que eu sou o rei dos apelidos. Se você for procurar Mariana Teixeira no LinkedIn, mas aqui a gente vai chamar Mari de Mari mesmo, certo, Mari? Certo, por favor, inclusive, senão parece que tá dando bronca e aí é ruim. É sempre essa sensação. Bom, vamos falar um pouco mais sobre o Case Avon, né, Isa? Exatamente, é por isso que a gente trouxe o Lucas aqui, né? Não sei qual é o apelido que a gente vai usar para o Lucas, né? Para ele não se sentir que a gente tá brigando com ele. Qual que é o apelido que você prefere, Lucas? Tem Gente, algum... pode me chamar de Lu. Eu acho mais fofo, Lu. É o que eu acho tá mais bom. carinhoso. Pode me chamar de Lu. Mas prazer, gente. Prazer estar aqui com todo mundo que está ouvindo. Meu nome é Lucas, como vocês já falaram. Trabalho na Avon há mais ou menos 3 anos. Sou Head de Comunicação com Consumidores mesmo. E é por isso que a gente vai hoje conversar aqui sobre como a Avon trabalha com diversidade, como foi o nosso papo de BBB, né? Eu acho que todo mundo viu o nosso trabalho que a gente fez de BBB esse ano, onde a gente realmente trouxe a marca para falar sobre diversidade e aí explorou todo esse DNA que é tão
natural da marca desde que ela nasceu há 135 anos atrás. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Não, e é super engraçado que a gente está fazendo uma passagem pelos cases BBB, né, Isa? Porque a gente trouxe o Diego Barreto do iFood recentemente também e falou um pouco sobre isso. E até um pouco mais. Para quem é cringe como eu e acompanha BBB já há um tempo, a gente percebe uma reinvenção mesmo, né? Do como eles... Enfim, acho que tem um pouco aí de pandemia no fenômeno que aconteceu nos últimos 2 anos, aí 2020, 2021, porque nós estamos dentro de casa assistindo 20 pessoas que também estão dentro de uma casa, então aí está o milagre do programa, mas é engraçado ver o impacto que ele tem conseguido, falando sobre mercado mesmo, né? De trazer holofote para algumas discussões. Mas a gente vai explorar isso daqui a pouco com o case da Avon, né, Isa? É isso. Então, gente, antes da gente começar a explorar o case, né, entender melhor como que a Avon trata aí a diversidade da prática, a gente também precisa conhecer vocês a fundo, para quem está nos ouvindo também possa participar dessa conversa aí de um jeito bem bacana. Então, eu queria saber, primeiro, Lucas, aí, que se você puder contar um pouquinho para a gente, né, para quem está ouvindo a gente. Bom, gente, prazer de novo. Eu sou o Lucas, eu tô há 3 anos aqui trabalhando na Avon, então eu tô aí como chefe da área de comunicação, mas eu já tenho aí mais de 11 anos de carreira e trabalhei muito parte aí da minha carreira em agência de publicidade. Então, comecei como mídia, trabalhei como mídia de performance, fui atendimento em agência de publicidade, e aí fiz minha carreira bastante em agência até eu mudar para a Avon agora como cliente nesses últimos 3 anos. Eu sou um homem cisgênero, eu sou um homem gay, branco, eu tenho 1,83, tenho 110 quilos, então eu me considero um homem gordo gay, e eu realmente acredito muito que isso molda a minha trajetória e constrói comigo junto a minha trajetória como profissional de comunicação. Então, eu sempre falo assim que a minha trajetória como um homem gay foi muito de sair de um espaço onde eu realmente estava aí que me entender e começar a me declarar como um homem gay, até o momento onde hoje em dia, realmente o fato de eu ter essa trajetória e eu ter de eu ser um homem gay, inclusive me ajuda no ambiente de trabalho, isso é valorizado, reconhecido no ambiente de trabalho, justamente porque a gente consegue aí falar sobre marcadores de diversidade, falar de interseccionalidade e realmente conversar com pessoas dentro da empresa e até fora da empresa para a gente fazer essas movimentações positivas. Então, isso é um pouco da minha trajetória, assim, eu realmente concordo e confio muito nesse meu caminho pessoal aí de ter realmente conectado muito quem eu sou, a minha orientação sexual com o meu trabalho, com a minha carreira. Isso realmente, para mim, é uma coisa maravilhosa hoje em dia que eu valorizo bastante. E isso esbarra diretamente com o propósito, né, da empresa que você está hoje. E aí também falo, olhando para o lado de cá, é realmente muito gratificante a gente olhar para uma empresa que tem um propósito que anda completamente junto com o propósito que a gente também tem como pessoa, né? Enfim, é algo que nos atrai muito. Mas, Lucas, até explorando um pouquinho antes de passar a bola para a Mari. Como que foi aí durante a carreira para você, como um homem gay, realmente lidar com isso e trazer isso para dentro da empresa também que você estava? É algo que já vem das outras experiências? É algo que começou agora com na Avon aí há 3 anos? Ou você já levava... Eu vi que você trabalhou na África também, né? Enfim, em outras empresas também. Então, na verdade, eu acho até engraçado, assim, porque eu não trabalhei em tantos lugares diferentes. Eu comecei minha carreira na FBIS, que é uma agência. Depois da FBIS eu fui para a África, que é outra agência. Depois da África para Talent Marcel, com uma terceira agência, e finalmente para a Avon. Então, eu passei em 4 lugares aí profissionalmente. E foram lugares que eu amei trabalhar, lugares que eu tenho experiências maravilhosas, mas realmente foi engraçado ver como que eu fui evoluindo de lugar para lugar. Então, quando eu entrei na FBIS como estagiário ainda, eu nem me entendia ainda como um homem gay, não me declarava como homem gay. Então, o relacionamento que eu tinha com as pessoas lá era muito... eu fui me desabrochando enquanto eu estava lá. Então, foi engraçado porque foi uma agência onde eu fiz meus primeiros e grandes amigos até hoje. Eu tenho esses amigos da FBIS e foram pessoas que me viram mudar muito, assim. Acho que é um período muito de conhecimento, muito de desenvolvimento, né? Então, eu mudei na FBIS, eu fui identificando a minha
orientação sexual dentro da FBIS. Quando eu fui para a África, eu já cheguei como um homem gay, namorando com um homem. Então, eu realmente consegui trazer aí quem eu era. Logo no começo, já trazendo aí com a minha personalidade, minha orientação sexual, no momento zero que eu estava na empresa. Então, desde a partir desse momento na África, eu sempre trouxe muito a minha orientação sexual no começo da minha conversa. Eu acredito muito justamente nisso que eu falei, assim, de que isso me traz uma experiência, me traz uma bagagem, me traz uma visão complementar à das outras pessoas. E isso precisa ser celebrado e valorizado, né? Senão você acaba trazendo tanta gente com visões iguais que você não complementa uma coisa da outra. Então, eu realmente comecei a trazer isso como uma coisa principal, e isso acabou se tornando um norte muito da minha carreira. Lugares onde eu queria trabalhar com isso, onde essa era uma visão que era valorizada, então para as marcas que eu ia construir, para os jobs que eu ia fazer, ter essa visão, uma visão de diversidade ajudava muito justamente as marcas a se desenvolverem. Hoje em dia a gente fala muito que não existe uma marca sem propósito, né? O propósito é necessário para você construir uma marca hoje em dia, principalmente com as gerações mais novas. Então, eu fico muito contente que isso tenha evoluído junto comigo na carreira e que hoje em dia isso realmente seja uma coisa bem valorizada. Realmente, é legal porque pega ali bem o período que as empresas começaram, né, a dar mais atenção e a colocar bandeiras mais de forma ativa mesmo, né? Porque antes era algo meio velado, assim, a empresa apoiava a diversidade, mas não colocava tanto assim a cara, né, para bater. Então, é legal ver que a sua vida pessoal acompanhou, né, esse movimento. E você conseguiu estar hoje num lugar que eu enxergando assim de fora vejo que levanta muita bandeira e levanta de uma forma muito certa, né? E agora você, Mari, conta um pouquinho aí pra gente sobre você também, sobre toda a sua trajetória, sua relação também com a diversidade. A gente até brinca do que se alimenta, onde vive, quem que é a Mari? Eu acho até engraçado porque muitas coisas que o Lucas comentou eu vejo na minha carreira também, na minha história. Mas, bom, contando, eu sou formado em publicidade, né, pela Casper Libero, e desde o começo eu gostava muito de construção de marca, de construção de pensamento. Comecei como redatora, inclusive, e aos poucos eu fui entendendo que queria algo a mais, e aí eu descobri o planejamento, entrei no planejamento, e aí tenho 12 anos de experiência nessa área. Trabalhei em grandes agências do país, inclusive na África, que o Lucas também trabalhou. A gente pode trocar umas figurinhas depois. E acho que tem uma coisa muito importante, assim, que eu acredito muito em construção de marca, né, em como a gente consegue colocar esse propósito, entender o propósito que faz sentido para aquela marca, para aquela história, e como a diversidade ela vai entrando nesse meio do caminho, justamente para que a gente conte histórias cada vez mais diferentes e que sejam, né, relacionáveis aí com pessoas diferentes também, né? Acho que o poder da representatividade, a gente vê que ele só cresce. Então, acho que isso é algo que eu sempre valorizei muito. E aí, né, construindo marcas e marcas diferentes, de segmentos diferentes, a gente vai entendendo que todas elas precisam, né, disso. E aí, claro, depende da maturidade de cada empresa, de cada marca ali, mas como a gente consegue, como profissionais também, colocando essa experiência e provocando esse pensamento diferente. Isso é muito do que eu acredito, assim. E aí também acho que contando um pouco sobre a Mari, sou uma mulher lésbica, branca também, e acho que tem um lado aí que o começo da carreira eu confesso que eu não me sentia muito confortável até em expor isso, porque você não via tanto, né? Acho que todo mundo tinha no começo ali tinha um certo pavor, ou enfim, não sei exatamente o que era, mas era uma coisa separada, parecia. E é muito importante ver que nessa trajetória o mundo evoluiu, né? E como a gente consegue falar sobre isso abertamente, e enfim, eu acho que isso é um sinal de otimismo assim que eu gosto de ter, que a gente está realmente evoluindo e cada vez mais as pessoas estão abertas para chegar numa entrevista de emprego mesmo e falar sou lésbica, e comentar isso como, sei lá, tá falando que tá bebendo água, sabe? Acho que a normalização, né, e a importância da representatividade para que essa normalização aconteça e cada vez mais pessoas se sintam confortáveis em simplesmente ser, né? É muito do que eu acredito. Sensacional, Mari. E eu até queria aproveitar, antes da gente pular para o case, e é proposital o que a gente faz aqui no case para chamar de seu, da gente conhecer os CPFs por trás do CNPJ. É muito importante a gente saber quem são as pessoas aí que estão construindo
esses cases e que os nossos ouvintes certamente vão conseguir se apropriar. Mas eu queria trazer play by the book aqui um pouquinho com vocês antes da gente ir pro case, porque, assim, é muito representativo que a gente tenha duas pessoas que são LGBTQIA+, que estão aí, que estão trabalhando por isso, mas quem está ouvindo a gente não necessariamente ou se não necessariamente pode estar pensando, pô, mas eu preciso ser, e eu já sei a resposta para isso, que a gente já discutiu em outros episódios, mas é muito importante a gente reforçar isso, a posição do aliado, né, nessa discussão. Então, Lucas, conta um pouco para a gente aí sobre os aliados dentro da Avon, e esse trabalho importante que vocês estão fazendo sobre isso, né? Não é porque você não que você não pode trabalhar junto, e mais do que isso, não é porque você não que você não pode ter dentro da empresa, pode levar para uma posição de liderança, para que a gente tenha cada vez mais um time de lideranças diversos, né? Super, não, é super importante quando a gente fala na verdade, de qualquer grupo de diversidade, né? Aliados são importantes em qualquer momento. Afinal de contas, quando a gente fala de LGBTQI+, fobia, a gente precisa não só debater isso entre nós LGBTQs, né? A gente precisa que isso seja debatido com não LGBTQs para que isso se resolva. Quando a gente falar de racismo, a mesma coisa. Racismo precisa ser debatido também com pessoas brancas, porque é isso que a gente como brancos aqui, que vai realmente entender como a gente diminuir e cessa com todos esses vieses racistas que a gente tem na sociedade. Realmente, aliados são muito importantes a qualquer causa, porque só juntos que a gente vai realmente conseguir aí chegar num espaço, num ambiente onde todo mundo tenha realmente equidade. E a conversa com aliados é super importante mesmo dentro de companhias, principalmente porque a gente sabe que em todas as empresas, eu não vou falar todas, mas uma maioria de empresas aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma representação uma representação aqui nem Brasil, assim, nas grandes lideranças de companhias. Então, a gente ainda vê uma maioria de homens brancos, cisgêneros, dentro de lideranças de companhia. E quando a gente fala de diversidade, o apoio da liderança é super relevante, é super necessário, assim. Tem uma força em você começar a trabalhar a diversidade a partir dos líderes da empresa. Então, definitivamente, nesse movimento, principalmente corporativo, ter aliados é muito importante justamente para que a gente consiga aí acelerar o processo de ter diversidade dentro da liderança de grandes companhias. Acho que esse é um movimento que todas as empresas deveriam estar fazendo, de realmente buscar diversidade dentro do seu time de liderança, e isso realmente a gente só consegue atingir quando a gente tem aí uma conversa com aliados muito importante, que a gente tenha muita gente entendendo que a causa não é uma causa de um grupo apenas, é uma causa social, é uma causa coletiva e que precisa ser resolvida por todo mundo, né? Não é só por um grupo específico que precisa ser resolvido. Então, definitivamente, ter uma conversa com aliados é muito importante dentro do ambiente corporativo para a gente passar aí, quebrar esse status quo e trazer coisas diferentes para o nosso dia a dia. O que eu tenho sentido, complementando um pouco do que o Lucas estava dizendo, é que justamente a gente tem visto mais aliados, né? Eu acho que as pessoas, elas têm se aberto ao que os outros passam, né? Quase um exercício de empatia mesmo. Não é porque eu sou branca que eu não vou defender o racismo, né? E é muito do que se tem conversado hoje. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E acho que isso, como o Lucas estava falando, né? A gente vai expandindo isso para tudo que significa diversidade, né? Para tudo que é diferente. E acho que eu tenho visto realmente mais pessoas abertas a entender mais, a questionar mais o porquê que aquilo sempre foi daquele jeito e por que não mudar. Então, acho que é super importante, de fato, a gente entender quem são os aliados e também entender como a gente transforma os que ainda não são aliados em aliados, né? E acho que, de novo, né, o poder da representatividade, ele vai normalizando algumas coisas a ponto de conseguir trazer mais gente para esse universo de aliados e de pessoas que estão buscando esse mundo aberto, né? Esse mundo melhor, na minha opinião. Com certeza. Sim. E aí, se eu puder só acrescentar também, vai lá. Eu concordo completamente. Essa conversa é super necessária. E aí também faço uma provocação aqui de um movimento também, ao mesmo tempo de fortalecimento dos grupos, assim. E eu falo até de uma experiência muito, muito pessoal aqui.
Você tem que ter as duas conversas, você tem que estar falando entre os grupos para identificar quais são os problemas latentes, quais são os problemas principais que estão acontecendo, para realmente aprofundar a conversa entre o grupo LGBT, entre um grupo entre os grupos de diversidade. É importante você ter esse momentinho de aprofundamento, mas definitivamente para fazer grandes movimentações, você precisa engajar os aliados. Assim, aliados são muito importantes aí. E eu tenho visto, como você está falando também, muito crescimento de pessoas aliadas querendo entender como trabalhar junto pelas causas e como fazer movimentações positivas. E eu acho isso maravilhoso, porque a gente sabe que o mundo, as marcas são feitas de pessoas, né? Então, quanto mais pessoas tiverem pensando nisso, a gente está avançando com o mundo, a gente está avançando com a sociedade, está avançando com as marcas. Realmente é um trabalho de todo mundo junto. É uma construção, né, Lucas? E aí, inclusive, a gente reforça bastante que essa é uma temática muito que a gente trata com muito carinho aqui dentro da Anshan. Inclusive, estamos nesse momento, nesta época, inclusive, realizando uma jornada de diversidade, um fórum de diversidade enorme, que a gente já realiza há muitos anos e que está acontecendo aí para os associados da Anshan. E sim, informação é o caminho para a empatia. Você que está ouvindo a gente, se está aí te convido para abaixar a guarda e ouvir as informações aqui do case da Avon, para que você consiga aí, quem sabe, se apropriar um pouco disso e levar para dentro de casa, porque tenho certeza que juntos a gente vai construir um mundo corporativo aí cada vez melhor, para que a gente consiga incluir cada vez mais pessoas. Certo, Isa Câmara? Vamos pro case? Certo. Então, bora lá. Agora que a gente já conheceu bem tanto o Lucas quanto a Mari, a gente já falou aí sobre coisas muito interessantes. Puxando ali o fio um pouquinho do case da Avon, a gente sabe que hoje existe aí uma expressão no mundo corporativo que é para deixar claro ali que uma empresa cumpre com o que ela promete, com o que ela divulga, né, especialmente, que ela coloca isso efetivamente na prática, que é o walk the talk, que seria uma espécie, para quem não está familiarizado com o termo, que é uma espécie de andar ali de acordo com suas palavras, porém também, né, a gente sabe que muitas vezes o que acontece não é isso, que nem todo mundo que fala a favor da diversidade realmente se movimenta, né, para tentar mudar um pouquinho ali as coisas, mas esse não é o caso da Avon e é justamente por isso que a gente trouxe o Lucas aqui hoje. Então, Lucas, já quero aqui começar com uma pergunta e pedindo para você explicar para quem está nos ouvindo aí, por que a Avon é uma marca realmente walk the talk e o quão importante é tudo isso na estratégia de negócio de vocês? Boa. Bom, então a Avon, não sei se todo mundo sabe aí, mas a Avon já faz há um tempinho parte do Grupo Natura & Co. E o Grupo Natura & Co, ele se orgulha muito aí, a gente é orgulhoso junto, de realmente ser o melhor grupo de beleza para o mundo, né? Então a gente tem aí a The Body Shop, a Natura e a Avon dentro desse grupo, e a Aesop também. E dentro do Natura & Co todo, a gente já tem uma meta estabelecida para ter 30% do time de liderança, que foi um pouco do que eu estava falando aqui agora, um pouco de ter 30% de time de liderança até 2030 com diversidade. Então, aí a gente está falando de ter 30% de vagas para LGBTQIA+, 30% de vagas para mulheres negras, e realmente a gente aí fazer um esforço positivo para a gente conseguir popular o nosso time de liderança cada vez mais com diversidade, né? E a gente tem esse grupo aí, dentro da Natura & Co, a gente tem grupos de diversidade que fazem essas movimentações tanto nas empresas quanto no grupo em si. Então tem a Rede pela Diversidade na Avon, da qual eu sou líder LGBTQIA+, que a gente tem esse trabalho aí de entender o que está acontecendo dentro do ambiente interno da Avon para desenvolver metas específicas e trabalhos específicos. A gente também tem os grupos de raça, grupos de PCDs, grupos de gênero. Então a gente realmente tenta estabelecer dentro do ambiente, da sociedade, da corporação, o espelho do que a gente gostaria de ver numa sociedade fora, né? A gente realmente busca aí ter movimentações muito positivas dentro do ambiente corporativo. E a gente tem essas nossas metas de empregabilidade. Ano passado, especificamente aí falando de raça, no ano passado a gente fez uma movimentação muito grande de portfólio da Avon, então a gente estabeleceu um manifesto antirracista da Avon com tudo o que a gente estabelecer nesse próximo ano. Então
quando você vai desvelando essas questões dentro da corporação, você vai vendo que tem uma questão sistêmica e muito mais importante de ser quebrada. E aí, por isso que a gente faz grandes movimentações, e a gente fez, inclusive, no ano passado, onde a gente realmente parou para olhar todo o nosso portfólio de pele e falar, gente, precisamos rever absolutamente tudo, e fizemos essa grande mudança, adequando aí a população brasileira. Então, a gente foi pesquisar a cor da mulher negra brasileira, porque a gente até fala muito, e uma coisa bacana que a gente estabeleceu é que quando a gente fala de beleza brasileira, a beleza brasileira é a beleza da mulher negra. A mulher negra é o maior contingente aí de populacional brasileiro, então se separa entre homens, mulheres, brancos, não brancos, negros, enfim, quando você faz aí esse recorte do IBGE, a gente tem uma população de mulheres negras que é maioria no Brasil, é quase 30% do Brasil. Então, a beleza da mulher brasileira, a beleza brasileira é a beleza da mulher negra. E isso para a gente é muito determinante, e esse tipo de pensamento que acaba construindo tudo que a gente fala sobre diversidade. É um pensamento muito mais de, na verdade, olhar a nossa população, olhar como que é distribuída o Brasil e realmente fazer com que tanto o ambiente dentro da empresa, quanto a nossa comunicação, quanto os produtos que a gente oferece estejam bem direcionados a isso. Falando especificamente de LGBTQ e a mais, a gente faz, enfim, a gente tem uma presença dentro da nossa comunicação também de personagens LGBTs todo ano, a gente tem um aprofundamento de mensagens muito todo esse ano, e uma coisa que a gente conversa muito aqui dentro é sobre como a gente está, na verdade, comunicando para pessoas que já compram a marca, que já consomem a marca, que constroem a marca, que estão dentro, que estão fora da marca, porque tem essa quebra de expectativa que a gente precisa fazer. Como as empresas elas ainda são muito concentradas em homens, héteros, brancos, cisgêneros, às vezes, quando você vai falar de diversidade, dá um sentimento de, estamos falando deles versus nós, empresa. São eles os grupos diversos versus nós, empresa. Quando isso não é verdade. O grupo diverso, somos nós também. Então, se você fala de uma mulher... Quando você vai falar, eu escuto, às vezes, em algumas palestras que eu dou, em alguns papos que eu dou, como que você conversa com alta liderança, como que você fala para as pessoas que é importante? E aí eu falo, gente, é só olhar para o seu consumidor, assim. Você não está falando de ninguém que não consome já sua marca, você não está falando de ninguém que já não conhece você, você não está falando de ninguém estranho a você. É realmente você precisa entender que o seu consumidor já é diferente, já é diverso. O seu consumidor já tem muitos perfis diferentes. Então, você abraçar essa diversidade nada mais é do que você refletir uma coisa que já acontece e você realmente entender e aprofundar no seu conhecimento do consumidor. Nada além disso. A gente não está falando de nada novo. Lucas, eu quero até puxar uma fala sua que eu achei bem interessante sobre o olhar do aspecto mercadológico mesmo, né? Que já é um primeiro insight para as empresas aí, para todo mundo que está nos ouvindo. É uma questão de explorar, e se eu estivesse isolando aqui toda a questão de inclusão, de diversidade, estou isolando aqui, estou não fazendo um paralelo, mas é uma questão de explorar o mercado mesmo, né? É uma questão da última linha do balanço lá, é uma questão de resultado mesmo, que se é um mercado não explorado, é um mercado que não dá resultado para a empresa hoje. E aí eu já quero emendar numa pergunta para a Mari, até para pegar a sua reflexão. Mari, com um olhar de marca, por que não cola mais, e não cola mais mesmo, isso é uma coisa que a gente ouve muito, simplesmente colorir o logotipo de arco-íris no mês do orgulho e não ter essas ações práticas que o Lucas falou, não provar realmente, não incluir realmente, e simplesmente acabou o mês do orgulho, no dia seguinte, dia 1º, volta todo mundo pro normal aí, como se esse fosse o normal exatamente, mas porque isso não cola mais, não funciona mais, e qual que é a dica para a empresa conseguir dar os primeiros passos nesse sentido? Esse é um ponto super importante, né? A gente vê algumas marcas ainda, elas se apropriando de um momento e não de um movimento, né? Acho que isso é um ponto super importante, que às vezes nesses períodos, né, que alguma pauta está mais em voga ali, algumas marcas saem correndo para aproveitar o pico do que está acontecendo. Só que acho que o problema, né, respondendo sua pergunta, é que fica vazio, né? Fica fraco. Acho que esse é o ponto para mim. É muito fácil hoje em dia, com todas as informações que a gente tem, a gente entender que
aquilo não é uma verdade, que aquilo é simplesmente a apropriação de um momento. E aí eu acho que tem um lado que a empresa ela perde o mais importante daquela pauta que está em voga e que está sendo tão discutida, que é aquilo perdurar, né? Acho que quando uma marca de fato abraça uma causa, um movimento, ela não só colhe, né, os efeitos mercadológicos naquele momento, mas aquilo fica, né? E aí, a partir do momento que a gente olha, por exemplo, geração Z, millennials, enfim, outras gerações que estão vindo com de fato um pensamento diferente, essas pessoas elas vão escolher marcas que acreditam, né, que apoiam de fato o que elas prezam. Então, essas marcas que muitas vezes vão se apropriar de um momento, elas podem, inclusive, deixar de ser escolhidas em um determinado por estarem se apropriando, né, de um ponto e não, de fato, ajudando, dando força para aquele movimento. Então, acho que tem um ponto aí importante que e acho que isso é importante também. Às vezes, é importante entender como começar uma conversa de diversidade, né? Às vezes não é sobre se apropriar de todos os temas, de todas as causas possíveis, porque talvez você não tenha lugar de fala, porque talvez o projeto X dentro da empresa só vai acontecer daqui a um tempo, mas é de fato entender como começar e como ir de fato fazendo, né? Claro que tem empresas que estão anos-luz na nossa frente, acho que a Avon é super um exemplo disso, mas é isso, qualquer pessoa, né, de uma empresa que estiver ouvindo, é isso, é possível começar de algum jeito e focar nesse começo para que, de fato, seja um discurso verdadeiro e que a marca consiga colher os frutos durante um período completo, não só naquele momento específico. Ô, Lucas, aí nesse sentido, a Mari falou aí, né, que tem que ser genuíno para perdurar e para colher os resultados. E a Avon, ela é uma empresa que é um espelho disso, né? É uma empresa ali que abre espaço para dialogar com a sociedade. E frequentemente eu vejo vocês reafirmando o compromisso de vocês como uma marca ativista em causas sociais. Mas entrando um pouquinho dentro da Avon, assim, eu queria saber como vocês trabalham a conscientização, né, dos seus funcionários também. Como está sendo aí todo esse processo para vocês trabalhar essa conscientização, para que também as pessoas se identifiquem, né, como parte do problema, porque também tem isso, né? As pessoas, elas podem até querer ajudar, mas eu não sou racista, eu não sou homofóbico. Então, como é que vocês trabalham tudo isso? Boa. Bom, a Avon realmente tem um DNA bem ativista, assim. A Avon nasceu há 135 anos atrás nos Estados Unidos. E há 135 anos atrás, a Avon já falava sobre empoderamento econômico feminino, então com as primeiras representantes que venderam lá nos Estados Unidos, mesmo antes do movimento sufragista nos Estados, lá fora. Então, o que a gente está falando aí é de uma Avon que já falava sobre poder feminino, mesmo antes das mulheres poderem votar nos Estados Unidos. Então, realmente, é um DNA ativista que a gente tem da marca há esses 135 anos e que a gente tenta ao máximo reproduzir e atualizar, né? A gente tem que atualizar todos os momentos, a gente tem que ir aprendendo em todos os momentos. Mas, bom, a Avon, especificamente, dentro da Avon, a gente tem o Instituto Avon. O Instituto Avon é um instituto que é acoplado à nossa marca, que ele tem um trabalho ativo e diário no combate à violência doméstica, no combate ao câncer de mama da mulher, e apoia diversas iniciativas das nossas representantes, iniciativas focadas em empoderamento de mulheres negras, empoderamento de mulheres trans. Então, a gente tem a Brunielle, que é faz parte da nossa força de vendas até, ela é maravilhosa, que ela é uma mulher trans que tem uma associação que chama Transbordamos, e essa associação, ela na cidade dela, e é uma associação que ajuda um monte de mulheres trans. Então, realmente, o trabalho que a Avon faz, a gente tem alguns trabalhos lá dentro, um dos nossos que a gente é mais orgulhoso é realmente do trabalho do Instituto Avon, porque o trabalho do Instituto Avon, ele está indo lá, no fundo, no fim, realmente fazer um trabalho de mudança social positivo e ativo. Então, a gente tem até, por exemplo, um bot que a gente desenvolveu, que é a Ângela, que ela ajuda mulheres que estão em situação de risco de violência doméstica. Você consegue conversar com a Ângela e a gente tem aí uma coalizão empresarial com outras empresas, onde a gente estimula essas movimentações positivas. A gente tem mais de 30 empresas aí que trouxeram a Ângela também para o seu dia a dia. Então, realmente, a gente tem aí o Instituto Avon, que faz um trabalho positivo e ativo dentro da sociedade. Isso é onde a gente faz uma das nossas maiores mudanças sociais. Mas dentro da empresa a gente também faz essas provocações, a Rede pela Diversidade tem esse desafio aí
junto com a corporação, de trazer essas movimentações positivas com treinamentos, a gente tem um ecossistema de aprendizagem, onde também entra a questão de diversidade e inclusão, mas acho que até conectando com a minha fala anterior, onde a gente tem conseguido fazer as grandes mudanças corporativas também, tem sido em trazer cada vez mais esse pensamento de diversidade colado com o negócio, porque a gente tem muitos olhares diferentes para a diversidade, né? Um deles é de movimentação social, o outro também pode ser de negócio. Quando a gente fala de LGBTQIA+, por exemplo, existem pesquisas que falam que uma pessoa LGBTQ que não se sente confortável em ser LGBTQ dentro do seu ambiente de trabalho, produz 33% a menos. Ou seja, um ambiente homofóbico, LGBTQ-fóbico, inclusive faz com que você perca a produtividade das pessoas que estão trabalhando lá dentro. Então, quando a gente fala de diversidade, é sim sobre movimentações positivas e sociais, mas mais do que isso, é também negócio mesmo, né, Lucas? sobre sobre negócio. Resultado. Exatamente. Então, quando a gente está falando a gente já também tem pesquisas que falam que ambientes diversos, com lideranças diversas, têm até 11 ou 12% melhor de resultados, de Operation Profit, de EBITDA. Então, assim, diversidade é uma questão social também, que a gente precisa fazer essas movimentações positivas para ter equidade na sociedade, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista corporativo de negócio, você ter uma visão míope à diversidade, você está tendo uma visão míope à demanda e ao negócio. Então, acho que tem muito a gente trabalhar em todos esses âmbitos dentro da corporação. Sempre tem um gatilho para alguém. Alguém vai ter o gatilho do social, alguém vai ter o gatilho do negócio, alguém vai ter o gatilho de, eu conheço uma pessoa que é assim, alguém vai ter o gatilho de uma história. A gente sempre, alguém vai ser engatilhado para alguma coisa diferente, mas a gente consegue olhar a diversidade aí de vários âmbitos diferentes, de um prisma muito complexo, e definitivamente quando a gente fala de trabalho de diversidade, é um trabalho de movimentação positiva para todo mundo, motivação pessoal, da sociedade e do negócio, e é isso que precisa ficar muito bem estabelecido. Eu acho que uma vez que você consegue internalizar a discussão de diversidade como realmente um direcional de negócio, e como isso faz uma mudança no seu dia a dia no 360, você consegue passear com essa informação de uma maneira que faça, às vezes, mais sentido para uma pessoa que não fazia há 2 semanas atrás. Às vezes a pessoa não conseguia ver com esse olhar, ela começa a ver de um olhar diferente. Ô, Lucas, acho que, assim, do que a gente falou até aqui, ficou bem claro o posicionamento, o walk the talk da Avon realmente é algo que transparece mesmo. Eu quero explorar, e vou fazer um momento cilada antes da hora do cilada, né? Que a gente tem o nosso quadro aqui, mas eu queria explorar um pouco do case BBB. Eu acho que é um pouco dos bastidores que a gente quer saber por aqui também, e que na minha visão, aqui de fora, pareceu bem um momento em que a Avon ajudou o Brasil a aprender um pouco mais sobre algumas coisas. Mas ele nasceu de um erro, de um problema que aconteceu ali numa primeira ação. Se eu não me engano, estava aí na segunda semana de programa, ou na primeira semana de programa, né? Em que realmente teve uma ação da Avon. E aí a gente viu um dos programas mais assistidos do país, falando sobre transfobia. Nossa, sim. Qual foi Conta pra gente aí, eu quero visão de bastidores, quero visão por trás das câmeras aí. Conta pra gente. Vamos fofocar. Então, na segunda semana, foi no segundo dia do programa. Nossa, eu achei que era até depois, para falar a verdade. Então foi segundo dia, né? Eu lembro, e as pessoas nem se conheciam ainda, então já foi aquele clima delicioso, né? Foi sim, não, e assim, aí falando da fofoca de bastidores, né, a gente estava começando, a Avon patrocinou pela primeira vez o BBB, a gente assistia todo mundo pessoalmente, fora do ambiente corporativo, mas era a primeira vez que a gente estava patrocinando a nossa primeira ação, 2 dias de começar o programa, e aí a gente já viu realmente o tamanho do impacto que o programa tem, né, porque as conversas que são feitas lá, os debates que são feitos lá, eles são amplificados de uma maneira que a gente não esperava, e realmente é uma coisa muito gigantesca. O BBB hoje em dia se não me engano, o maior movimento do Twitter no mundo, maior momento cultural. Então, assim, mais que Super Bowl, a galera fala do BBB no Brasil. Então, realmente a gente teve essa ação no segundo dia, que foi a ação, para quem não lembra. A gente fez era uma loja, como se fosse uma loja de maquiagem, assim, a gente fez um camarim gigante com todos os produtos, maravilhoso. E aí tiveram 2 grupos diferentes, aí o primeiro grupo que subiu resolveu fazer lá
ficar todo mundo nos camarinhos, e as mulheres decidiram maquiar os homens decidiram se maquiar, e aí as mulheres ficaram lá usando todos os produtos nos homens, tiveram várias conversas super legais durante essa ação também, eu vou até trazer depois, mas aí rolou essa maquiagem, e os homens, depois que eles foram maquiados, eles começaram a performar como se fossem estereotipadamente mulheres. E aí mudou a roupa, andou rebolando, enfim, uma coisa bem feia. E eu lembro, pessoalmente, quando eu tava vendo a ação, gente, quando os homens começaram a se maquiar, falou, ai, que maravilhoso, os caras se maquiando, é isso, maquiagem é realmente para todo mundo, maquiagem é expressão, maquiagem é cor, eu fiquei super Até feliz. ali tava lindo, tava funcionando Quando eles começaram a performar, eu falei, cara, não é sobre isso, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente teve esse sentimento quando a gente estava vendo, mas como a gente tinha muita certeza de qual que era o posicionamento da marca, assim, isso é muito importante, a gente saber como que a É isso marca... que eu ia falar. Tá aí uma coisa muito importante para começar, porque se você não tem um posicionamento muito certo ali, ou levaria para o programa com aquela musiquinha cômica no fundo, olha que legal, alguma coisa desse gênero, ou corta ali na hora, não vamos discutir sobre isso. Acabou ali o assunto, enterra isso, quem viu, quem não viu, não vê mais, e ponto final. Exatamente. E aí, como a gente conhecia muito a marca, a gente falou, bom, a gente aqui não vai... A gente tem, inclusive, por causa do Instituto Avon, muito esse mote aqui dentro de que a Avon tem o objetivo de derrubar muros e construir pontes. E aí o que a gente foi falar, bom, gente, a gente precisa desmistificar o que está acontecendo aqui, porque a gente começou a ver, inclusive nas nossas redes, na repercussão, que tinham dois grupos ali discutindo sobre coisas dos quais os dois tinham uma certa, tinha uma razãozinha por trás, mas eles não conseguiam ver o ponto de vista um do outro. Então a gente tinha um lado de pessoas falando, é uma situação transfóbica, precisa ser debatido, precisa ser falado, é um grande absurdo o que aconteceu, blá, 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 blá. E do outro lado, as pessoas falando, não, mas tá tudo certo, os homens usarem maquiagem, a Avon fala que todo mundo pode usar maquiagem, então por que estão reclamando que os homens estão usando maquiagem? Então, assim, as duas pessoas tinham uma questão que estava correta, mas elas não conseguiam ver que existia ali um problema que realmente aconteceu, porque é uma brincadeira ali, que não é uma brincadeira, que é uma agressão, né? Aquela agressão aconteceu de uma maneira que talvez as pessoas que estavam lá dentro não soubessem que estavam sendo tão agressivas. Isso precisava ser conversado, isso precisava ser debatido. E aí a gente resolveu se posicionar, obviamente, a gente ia se posicionar de alguma maneira, mas a gente decidiu se posicionar trazendo uma mulher trans para falar sobre a situação e realmente o que estava acontecendo, porque a gente, como marca, a gente acreditava que precisava amplificar a voz de uma pessoa com um lugar de fala para estar trazendo aquilo naquela discussão. Então a gente falou com a Pepita já fazia parte do nosso squad, tem um squad de influenciadores para BBB. Dentro do Twitter, a Pepita já era do nosso squad, a gente não foi falar com ela só por isso, ela já estava conectada com a gente, com a marca, e trabalhando com tudo que a gente estava falando. E aí a gente foi conversar e falou assim, olha, a gente gostaria de amplificar o seu posicionamento em relação a isso, porque a gente acredita que você vai falar aqui com uma propriedade que ninguém mais pode falar aqui, uma marca muito impessoal, né? Você, como uma mulher trans, pode trazer seu ponto de vista aqui, e aí a gente amplificou esse ponto de vista onde ela trazia exatamente isso, que maquiagem é expressão, maquiagem pode ser usada por todos, por todos, a maquiagem realmente é uma questão de cor no rosto, não há nada além disso, e que funciona para você se expressar, mas que há limites, a partir do momento onde você começa a reproduzir transfobia, ainda em rede nacional, passamos desse limite, um limite que não é saudável e não é aceitável. E a Pepita falou justamente isso. E o mais interessante foi ver, depois que a gente se posicionou desse jeito, trouxe a Pepita para a nossa página, os dois grupos começaram a concordar com a gente. A gente falou, tinham dois grupos que estavam duelando, brigando um com o outro aqui, que não conseguiam chegar numa conclusão, mas a partir do momento que você traz uma pessoa com lugar de fala para trazer o que realmente era o problema ali que estava sendo trazido, todos os grupos concordaram. E aí, a partir desse momento, a gente reforçou até qual que seria o posicionamento da Avon no decorrer do BBB, que era realmente trazer esse contraponto e trazer quais são as conversas uníssonas que a gente precisa estar tendo entre esses grupos discordantes. A gente precisa achar aí como que a gente vai construir essas pontes, até porque, voltando ao que a gente estava falando no começo, aliados são muito importantes. Se você começa a queimar pontes,
provavelmente em algum momento você vai estar lutando sozinho. Você precisa aí construir, trazer gente para sua trincheira. Então, realmente esse foi um canal que a gente estabeleceu, um posicionamento que já era da marca, mas que a gente teve uma surpresa muito boa, muito grata de ver que até no BBB a gente conseguia se posicionar desse jeito que as pessoas entendiam. Legal, legal. E aí, Mari, eu queria puxar você agora para. O Lucas falou um pouquinho, né, sobre a empresa, ela precisa derrubar muros e construir pontes, né? E aí eu queria saber com você qual que é a importância da grande empresa, né, construir essas pontes e mediar essas conversas que, como o Lucas falou, que ele viu que as pessoas estavam concordando, dois lados que estavam se matando, decidiram falar, nossa, realmente a empresa está certa. Então, a empresa também, além de ter trazido isso para a roda, ela conseguiu mediar ali essa conversa. E qual que é a importância de uma grande empresa fazer isso, né? Mais do que isso, viu, Isa? Eu queria até juntar um pouco na pergunta, trazendo, assim, case de dentro de casa. O assunto foi assunto ali na mesa de jantar da família. O assunto foi assunto ali, a empresa acabou tirando isso de dentro do mundo da rede social, que querendo ou não, tem pessoas mais jovens, enfim, e levando ali para a mesa da família para falar sobre isso e oportunidade ali para a gente falar, ó, não tá legal por causa disso, 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 de entender realmente esse ponto, né? E não só levando, né? Mediando mesmo essa conversa, fazendo ali essa ponte, como o Lucas falou. Eu acho que tem um ponto fundamental aí de tudo que vocês três comentaram, que é sobre o diálogo, né? Eu acho que é muito difícil a gente fazer qualquer coisa sem escutar o que o outro tem a dizer e de fato, propor um diálogo, se entender ali, porque é isso, eram dois grupos com seus motivos ali, com a sua visão sobre o assunto, mas a importância da marca nesse sentido de olhar para isso e conseguir trazer uma visão clara né, para de fato trazer e unir essas pessoas. E acho que a gente só consegue isso de fato tendo verdade no que a gente acredita, né? A história de propósitos. Se é uma marca que nesse momento entrou por entrar numa pauta, ali você já consegue entender claramente se fosse o caso, né? Então acho que é isso. Quando se tem clareza sobre o que se acredita, é muito mais fácil também ser essa marca que vai entender os dois lados, né, enfim, todos os problemas e desafios que existem ali nessas discussões e trazer um posicionamento, trazer o que a marca acredita para aquilo e como isso, de fato, a gente consegue unir as pessoas, né? E acho que esse é um ponto da diversidade, acho que é cada vez mais a gente olhar a sociedade, né, olhar o todo e parar de ter essa conversa, às vezes, que seja pontual, né, acho que é isso, a gente precisa cada vez mais trazer pessoas para dentro e o diálogo nesse sentido é super importante. E aí, olhando a expressividade desse movimento, né, e acho que é por isso que é tão legal e importante o que foi feito, na minha visão, é o fato de que pessoas completamente diferentes, de idades diferentes, de contextos diferentes, começaram a discutir aquele assunto, né? Começaram a pensar sobre aquele assunto, porque acho que tem um problema, pensando no mundo, e aqui no Brasil ele também é real, que às vezes a gente nem pensa sobre um assunto e tem uma opinião, né? E acho que naquele momento, e uma pena que aconteceu desse jeito, mas acho que talvez se não tivesse acontecido desse jeito, a pauta não tivesse ganhado essa força, e isso provavelmente ajudou muitas pessoas. Que é isso, pessoas começaram a pensar sobre um assunto que para elas era besteira, era brincadeira. E aí o poder de uma ação, de uma marca, né, verdadeira, consegue mudar isso e consegue trazer a discussão para a mesa. Acho que isso é muito forte, porque como sociedade a gente precisa discutir mais as coisas, a gente precisa entender mais o olhar do outro e aí ir se desconstruindo, né? Acho que, voltando na analogia das pontes, acho que tem uma coisa importante que à medida que a gente vai construindo essas pontes, a gente precisa desconstruir os nossos preconceitos, né? As nossas certezas que são bastante questionáveis, e a gente só consegue fazer isso quando a gente está aberto para ouvir o outro, para entender o que está acontecendo com o outro. Boa, Mari. E Lucas, eu queria falar um pouquinho com você que no ano passado vocês lançaram, né, o compromisso de vocês antirracista,
para a contratação de pessoas negras, especialmente de mulheres negras, né, até 2030. Eu sei que com a junção ali com a Natura Co ficou um pouquinho mais difícil colocar isso em números, né? Mas eu queria saber se com esse compromisso que vocês assumiram, já deu para sentir algum impacto positivo para a organização, tanto internamente quanto externamente, né? Você até falou da produção ali de maquiagem, que vocês revisitaram todo ali o portfólio de vocês, mas em relação a tudo, assim, tanto internamente quanto externamente, esse compromisso já deu para enxergar alguma coisa de positivo nesse sentido para vocês? Bom, eu não tenho dados aí atualizados, até porque a gente vai fazer um ano ainda dessa nossa movimentação e a gente está agora colhendo, vendo justamente vendo internamente as posições para a gente trazer esses dados e construir isso junto com o Grupo Natura Co. Então, não tenho dados muito atualizados para vocês, mas o que eu posso falar é que essa movimentação que já começa há muito tempo, né? Mas que teve esse grande momento no ano passado, dentro dos processos e dentro dos produtos e dentro das conversas, dentro dos planejamentos na Avon, você já vê um impacto muito legal de ter essas movimentações corporativas tão grandiosas, né? Acho que um pouco do que a gente estava falando do BBB, que acaba trazendo esses assuntos para a mesa, quando você faz movimentações muito grandes na companhia, você traz esses assuntos para a mesa de trabalho. Então, as pessoas elas acabam batendo papo sobre isso, entendendo a importância disso, conversando sobre isso, o que faz com que as conversas sejam até mais propositivas e positivas no momento seguinte. Então, eu não tenho números para te atualizar aqui do que a gente teve de todas as metas. A gente está ainda fazendo esse assessment interno, mas o que eu posso falar é que as conversas, as provocações, os planejamentos, eles já vêm hoje em dia muito mais pensados por esse prisma do que a gente já via há muito tempo atrás. Sensacional. Boa, Lucas. Bom, já falamos sobre algumas alegrias que aconteceram no processo aí em todo o Case Avon, mas agora é hora da gente passar oficialmente para o nosso quadro em que a gente bebe ali da fonte de Caetano Veloso, para falar um pouco sobre as alegrias, as principais alegrias desse caminho aí, um caminho que a gente sabe que não é fácil de trazer esse tipo de discussão, de trazer ações práticas para o dia a dia, mas que acaba trazendo muitos destaques positivos. Lucas, conta pra gente aí, quais foram os momentos de alegria nesses 3 anos aí já, e aí, enfim, você pode até expandir um pouco esse tempo, mas quais foram as principais alegrias desse trabalho aí na Avon? Boa. Bom, trabalhar na Avon, gente, é uma delícia, porque é uma empresa que tem muito propósito, né? Então, no fim do dia, quando você desliga o computador e você vai sentar no sofá, você acabou construindo muitas coisas que impactam positivamente, espera-se, né, muita gente. Então, alegrias, assim, eu tenho bastante, mas eu posso falar que uma alegria minha, pessoal, até, assim, um dos meus momentos mais catárticos, foi a primeira vez que a gente realmente fez o patrocínio da parada LGBTQIA+, aqui em São Paulo, que a Avon estava lá com uma campanha muito legal enfim, a gente trouxe várias coisas do digital, a gente tinha tags, distribuía faixas para as pessoas para assumirem as palavras que todo mundo te xinga. Então, era uma coisa muito legal, assim, de ressignificação de códigos e de palavras, de você assumir e trazer força para as coisas que as pessoas querem falar mal de você, que foi, assim, lindíssimo. E a gente vê as pessoas lá emocionadas e curtindo qual que era a campanha, qual que era o objetivo, e colocando lá as faixas, falando o que você é. E acho que esse foi um dos meus momentos de maior alegria. Eu lembro de que quando acabou, porque é trabalho, né? Não é só festa. Quando você viu, deu tudo certo no fim. Aliás, deu tudo errado, mas dá tudo certo no fim, sabe? Porque evento é assim, as coisas vão dando errado até a hora que acaba e deu tudo certo. E aí, quando chegou no fim, eu falei, meu Deus do céu, a gente estava aqui como Avon, a gente estava com essa galera, a gente fez uma movimentação muito incrível. E aí, em cima do trio, tinha representante da Avon, tinha gente que tinha os maiores vendedores da Avon, tinha gente de dentro da empresa, tinha gente da fábrica. Então, assim, quando você para e você fala, nossa, realmente a gente conseguiu celebrar esse momento com quem está dentro da empresa, com quem gosta da marca, com quem produz os produtos, com quem é influenciador, assim, você fala, meu Deus do céu, a gente realmente está conseguindo aqui celebrar entre nós uma coisa corporativa que eu, Lucas Fajardo, há muitos anos atrás, como estagiário, não acreditava que eu ia chegar, ia realmente conseguir falar, putz,
tô aqui com uma marca que está apoiando e está realmente trazendo essa visibilidade para a rua e está realmente falando desses assuntos. E comigo, assim, eu sou um agente positivo disso aqui. Então, para mim, acho que essa foi uma das maiores alegrias, assim, de realmente eu ter uma, uma assinatura embaixo de que realmente eu não estava errado de me trazer a minha orientação sexual para frente da minha carreira, sabe? De colocar isso na frente de quem eu sou e falar isso aqui é importante para mim, vamos debater isso aqui antes de tudo. E aí, para mim, isso foi uma celebração muito, muito grande e eu fico pessoalmente muito contente de ter feito parte desse momento. Não, e assim, eu acho que o incrível de ver tudo isso, né, e você falou sobre vendedores, maiores vendedores, o Walk the Talk da Avon não é de agora, né? É incrível ver o impacto que a Avon tem na vida de pessoas, de mães solos, de pessoas que talvez foram expulsas de casa por realmente assumirem sua orientação e que sobrevivem, inclusive, muitas vezes por causa de realmente essa venda aí, ver isso se desenhando para uma representação perante o país todo, inclusive, né? Algo que, bom, se você que estava lá teve esse orgulho, eu fiquei muito orgulhoso de ver aqui também, de ver o que estava acontecendo. Acho que realmente é uma baita alegria mesmo. Então, gente, ó, agora a gente falou, né, das alegrias, foi tudo muito lindo. Fiquei, como o Sté falou, se sentiu orgulhoso, eu também me senti orgulhosa. Mas agora chegou a hora da verdade, a gente brinca, assim. A gente até acabou dando um spoilerzinho aí de uma ciladinha que aconteceu no BBB, mas que acabou sendo, de certa forma, positiva, né? O saldo final acabou sendo positivo, que acabou trazendo a conversa para a mesa. Mas eu também sei que falar de diversidade no mundo corporativo como um todo não é tão fácil assim, tem ali seus desafios, tem as suas ciladas, e sei também que tem muito caminho ainda a ser percorrido, não só pela Avon, mas por várias das empresas que estão aqui no Brasil. E eu queria que você contasse um pouquinho, Lucas, pra gente, quais foram as ciladas, né, as ciladinhas, o que não deu tão certo aí na jornada de vocês, o que vocês acabaram não saindo, né, como o esperado, vocês planejaram de um jeito e acabou dando tudo ao contrário. Eu queria que você contasse um pouquinho para compartilhar para as pessoas, quem sabe elas passem por uma cilada parecida e consigam aprender aí com o erro de vocês. Com certeza, assim, ciladas são inúmeras. Sempre tem cilada. E principalmente falando de diversidade. E aí eu vou fazer uma coisa mais geralzona, você encontra muita barreira. Assim, a gente está falando aqui de toda a importância de falar de negócio, de falar de movimentações sociais, e eu falo aqui de um lugar onde a gente já conseguiu avançar muito, mas mesmo avançando, a gente ainda tem muita barreira. Então, realmente, ciladas são diárias, assim, de conversar com aquela pessoa, de bater um papo com aquela outra pessoa, de falar, olha, isso aqui é importante, essa movimentação por isso, ó, isso aqui eu vou trazer do lugar daqui. A gente realmente encontra muitas barreiras, muitas pessoas que não às vezes entendem o porquê você está trazendo aquilo. Realmente é uma desconstrução diária que a gente tem que fazer. Então, assim, já tive muitas situações de planejar uma coisa de um jeito e aí chegar lá no fim de um planejamento e não acontecer. Já tive situações em agências de fazer um projeto inteiro, de desenvolver esse projeto cair no fim porque ninguém comprou aquela ideia. Realmente, assim, tem a questão de diversidade especificamente, tem muitos nãos que você recebe, muitas barreiras que você tem que quebrar, muitas não é agora, ou não é nosso público, isso não é muito pra gente, não é... Você tem muitas pessoas que vêm de lugares de desconhecimento te falar coisas, assim, a gente é sempre uma questão de desconhecimento, é uma pessoa que acha que aquilo não é importante, talvez, porque não saiba que aquilo é importante para a empresa, ou então não consiga entender justamente o que a gente estava falando da importância para o negócio, da importância para a movimentação social. Então, realmente, ciladinhas são várias. Estou tentando lembrar aqui de alguma específica, mas eu acho que uma específica não tem uma pior zona, assim. Mas eu acho que, assim, já tive... Mas o que eu posso falar de geral, assim, já tivemos coisas que a gente, não gosto disso, tira do ar. Isso aqui não tem nada a ver. Essa pessoa, isso aqui é não sei o que lá. Já ouvimos muitas das coisas e aí a gente, dentro do nosso posicionamento, fala, olha...
obrigado pela sua opinião, mas a gente tem aqui um outro direcionamento, isso é importante por isso, e aí às vezes a gente simplesmente não explora a conversa, porque a gente sabe que muita coisa não vai sair de lá, a gente fica muito fechado no que a gente acredita no nosso posicionamento e na marca. Isso é muito importante, a marca está muito construída, assim, tem muita certeza do que ela quer, porque aí não tem muito o que as pessoas falarem, sabe? Você fala, não, isso aqui faz parte do nosso posicionamento, da nossa plataforma, mas definitivamente, assim, ciladas tivemos várias, e aí falando de BBB um pouco que vocês comentaram, BBB por ser uma coisa, uma máquina, né, de assuntos, você tem ali 20 assuntos sendo gerados 24 horas por dia durante 100 dias, é muita coisa, assim. A gente, dentro do projeto de BBB, a gente às vezes dava umas errava um pouco no tom de uma piada, e aí as pessoas ficavam incomodadas, ou então as pessoas ficam muito de olho, né, tá postando muita foto de uma pessoa, tem que postar mais foto da outra, então a gente passou por algumas ciladas, né? assim, exato, ciladas de torcidas, de fandoms, de mas é isso, não é isso, é aquilo, não é aquilo. A gente chegou a fazer alguns conteúdos, por exemplo, tava lá um dos personagens, e aí tinha um personagem que não tava. Aí via a galera, porque vocês estão cancelando a pessoa tal, a gente não tá cancelando ninguém, peço perdão. Então, assim, e aí do BBB, assim, foi uma cilada de 100 dias que a gente conseguiu ir dando uma navegada, assim, e realmente... A rotina ali era uma cilada, uma alegria, uma é. cilada, uma alegria, uma cilada, uma alegria o tempo todo. Foi, mas a gente terminou muito contente. No fim, deu Bom. tudo certo, a gente teve resultados maravilhosos, a gente ficou super contente, assim, com a repercussão, principalmente de engajamento e de conversa, de mensagem, isso é muito importante, assim. A gente viu que a gente trazer uma conversa que fosse uma conversa sobre propósito, sobre diversidade, sobre personagens, a gente debateu diversos assuntos que aconteceram lá dentro, as situações de racismo, situações de abuso, situações de várias situações diferentes. A gente trouxe essa conversa pro dia a dia, dentro das nossas plataformas das redes sociais, e até por isso a gente foi a marca entre todos os patrocinadores que teve maior engajamento durante o BBB. Então, realmente a gente viu que é uma conversa latente, as pessoas estão dispostas a debater sobre isso, querem conversar e querem se envolver em uma conversa sobre propósitos, negócios, sobre a sociedade, e realmente a gente viu uma felicidade de, no fim desse processo de ciladas, a gente realmente ter estabelecido uma marca que tem diálogo com o povo. Isso para a gente foi mais importante. Mari, e olhando aí para esses desafios que o Lucas falou, tem muita cilada nesse caminho também? O que você já experimentou aí nos tempos de carreira sobre ciladas voltadas para isso? Eu acho que tem um ponto principal aí de tudo que a gente está conversando, que é sobre a gente ter argumentos diferentes. Porque é isso, né? Quando a gente está indo atrás desses aliados e tentando levar um projeto para frente, fazer ele acontecer do jeito que a gente acredita, do jeito que seria melhor, a gente precisa se munir de muitos argumentos para ir quebrando essas barreiras, né? Que de fato vão aparecendo muitas vezes. E, assim, eu já passei por algumas ciladas... Que foram difíceis, assim, né? E acho que hoje a gente está num momento de sociedade também um pouco diferente, mas já passei por um momento que uma determinada marca, a gente estava mostrando um casting, né, de uma campanha, e que tinha uma pessoa negra e perguntaram, mas por quê? E assim, é muito triste, né, a gente pensar que as pessoas também já ficaram confortáveis em dizer isso numa reunião, né, e aprovar o casting baseado no porquê que essa pessoa está aqui. E é isso, assim, acho que tem muitas ciladas, algumas mais doloridas, outras menos, mas é isso, assim, acho que a gente precisa entender argumentos diferentes para ir quebrando isso e tendo muito jogo de cintura mesmo. Acho que e uma das coisas que eu penso particularmente é que quando a gente acredita também, a gente não deixa isso para depois, sabe? A gente vai tentando ali o jeito certo, o que funciona com essa marca, o que funciona com essa pessoa, para encontrando as saídas, assim. Acho que, até pensando em projetos diferentes, tá? Fora de diversidade, a gente sempre encontra barreiras, né? E acho que a gente só precisa acreditar no que a gente está querendo fazer ali e, de fato, entendendo o jeito de fazer acontecer. É isso, não necessariamente vai ser fácil, mas eu acho que é importante ter esse argumento. Às vezes o de negócio vai funcionar, às vezes trazer o exemplo de outras marcas também vai funcionar, porque no final das contas, acho que tem um lado do ser humano de competitividade, né, de uma certa forma, que acaba sendo
explorado para o bem, né? Pode ser explorado para o bem. Então, às vezes, falar que o concorrente está fazendo pode ser uma ferramenta de fazer acontecer, ou uma outra marca, né? É muito grande e tá fazendo e está dando certo. E acho que cada vez mais a gente vai vendo mais cases. Então, eu sinto que os meus argumentos hoje, quando eu vou para uma discussão, seja de casting, seja de propósito de marcas, o que quer que seja, a gente vai tendo mais argumentos, assim, acho que o meu conselho, de uma certa forma, é como é que a gente consegue ficar cada vez mais aberto a mais argumentos, né? Porque é isso, de fato o caminho não vai ser fácil, ele tem preconceito no meio do caminho, tem resistência, tem desconhecimento, que acho que é um dos pontos principais, eu concordo muito com o que o Lucas estava dizendo, mas é isso, a gente precisa ir entendendo que é uma parede que ela é construída cada tijolo ali, né? A ponte, na verdade, a parede parece que vai barrar. A ponte é um tijolo por vez, então como que a gente vai colocando um tijolo por vez? Acho que esse é Exato. a história. E esse comentário aí do casting, né, é algo que, assim, vou fazer aqui, ouvir o que a gente ouve sempre, né? O mundo tá cada dia mais chato, eu nem posso falar que eu não quero uma pessoa no meu casting. E que bom que o mundo tá cada dia mais chato, porque que bom que a gente não é mais aceitável fazer esse tipo de comentário, querer tirar uma pessoa porque ela não tá normal perto das outras. E para quem só está me ouvindo, eu falei normal, fazendo belíssimas aspas com os dedos aqui. Que bom que o mundo está cada dia mais chato. E eu torço para que o mundo fique cada dia mais chato, exatamente para que você tenha, Mari, mais argumentos para falar: isso aí que você falou não é bacana, isso aí que você falou não é legal. A imagem que você vai passar colocando só pessoas brancas na tua ação não vai ser uma imagem boa, vai fazer mal para os seus negócios, vai prejudicar teu resultado. Então pronto, já fechou ali o ciclo. Você não precisa nem tentar convencer por outro lado. A gente torce para que cada vez mais os argumentos sejam esses, né, Mari? Para que seja mais relacionado a que bom que não é bacana falar isso, e leva isso para o resultado da tua empresa, que a sua reflexão vai ser melhor ainda, né? Total. E acho que tem uma coisa também que eu pensei agora e queria compartilhar, é que às vezes eu sinto que as discussões, né, quando a gente está tentando provocar um pensamento de mais representatividade, de trazer diversidade, eu sinto que às vezes é quase como se a gente estivesse querendo fazer uma campanha que ela é para menos pessoas, né? Ela é exclusiva para um determinado tipo de pessoas. E acho que o principal ponto e o desafio que todo mundo que quer construir uma marca mais diversa precisa enfrentar é, de fato, quebrar essa analogia de que parece que é menos, né? Que eu vou falar só com quem é LGBTQIA+, que eu vou falar só com quem é negro. Não, é muito mais no sentido de amplitude, né? De como eu consigo falar com essas pessoas e essas também e aquelas. Porque é isso, acho que, no final das contas, a gente, como marca, a gente está vendendo um serviço, um produto, uma experiência, o que quer que seja, mas é para mais pessoas, né? É isso, a gente precisa ampliar o nosso sentido de comunicação e do que a gente quer, e essa conversa de diversidade, ela não é sobre excluir alguém, muito pelo contrário, é sobre ampliar. Acho que esse é um ponto que muitas vezes eu sinto que existe uma resistência ali, que parece que você vai estar falando, por estar falando um assunto que é referente a uma realidade de algumas pessoas, que parece que você está restringindo a comunicação, e muito pelo contrário, assim. É sobre dar o bolo para todo mundo e não tirar o bolo de algumas pessoas, né? Exato. Gente, eu amei, literalmente, a nossa conversa. Achei muito... Temos um episódio? Legal. Temos um episódio, temos um super case aqui na nossa mão. Gostei muito, aproveitei, aprendi muito com vocês, exatamente nesse sentido de que essa discussão, eu acho que ela nunca termina, ela nunca vai terminar, e coisa boa que ela nunca vai terminar. E é sempre bom a gente conseguir explorar cases tão legais quanto da Avon e ter insights tão legais quanto os que vocês trouxeram, tanto Lucas quanto Mari, e acho que a gente conseguiu construir mais uma legião aí de aliados nesse trabalho que só tende a melhorar. Obrigado demais, gente. E eu queria só falar uma coisinha que eu aprendi não só como profissional aqui, ouvindo vocês, mas também como consumidora, né? Para ficar ali de olho nas marcas que estão aí se aproveitando do momento e não talvez do movimento. Então, eu queria agradecer muito vocês por ter me dado esses insights aí. Muito legal. Muito obrigado, Lucas, Mari. Obrigado demais, gente.
Eu que agradeço, Fechamos. foi um prazer estar aqui. Prazer, Fechamos, adorei a gente. conversa. Então é isso, Isa. Temos um case para chamar de seu Fica Por Aqui. Reforçar com vocês que às terças-feiras estamos aqui com os cases completos e às quintas com episódio bônus. Não esqueçam de dar o follow no nosso podcast para vocês acompanharem todos os nossos episódios. Maratonem, tem bastante coisa legal já lançada. E compartilhem com quem vocês acham que pode aprender, que pode se apropriar desse case e levar para dentro de casa. Acessem nosso site, anchan.com.br, para ter mais informações e mais oportunidades do que a Câmara está fazendo pelo Brasil nos últimos tempos. E é lá no nosso site também que você pode se tornar uma associada da Anchan e fazer parte aí de um dos maiores ecossistemas de inovação do Brasil. Segue também a gente nas redes sociais, é só buscar por Anchan Brasil em todas elas. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. E você que nos escutou até aqui, a gente também quer saber sua opinião. Pode mandar sua reclamação, sua sugestão, ou até um mesmo comentário, um elogio, quem sabe, para podcast@anchanbrasil.com.br. Esse episódio foi idealizado pela Anchan Brasil, com Guilherme Domingues na edição e captação, Vinícius Roque, Victoria Ferrari, Nicole Dias, Camila Zarzuri e Herbert Barlow na produção. Eu sou a Isabela Câmara. E eu sou Stefano Venturato. E a gente se encontra no próximo case. Tchau! Beijo! Ainda bem que eu não falo o nome, que além de tudo tem a Zarzura agora. Zarzura. Herbert mas Barlow, tem Victoria um Ferrari, Nicole nome. Dias. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado.